Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, bom? Espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça do like e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, beleza? Eu tô bugando aqui para falar as coisas. Beleza? Combinado? Então, vamos ao primeiro relato de hoje, que é este: Os pássaros sabiam. Terapia Ney. Vamos ver. Olá, pessoal do Assombrado. Meu nome é Fulana, sou do interior da Holanda e acompanho o canal há um tempo. Sempre fui muito sensível a sinais e à ideia de que o invisível também fala com a gente, mesmo quando a gente não sabe ouvir. Por isso, resolvi compartilhar um relato muito pessoal que vivi recentemente durante a minha primeira sessão de terapia Ney, neuroemocional integrativa. Espero que possa tocar alguém da mesma forma que me atravessou. Obrigada pelo espaço e pelo trabalho incrível que vocês fazem. Então, agora o relato. Nós que agradecemos. Bom, os pássaros sabiam. Vamos lá. Essa foi a minha primeira sessão de NEI, Neuroemocional Integrativa. Aconteceu numa quarta-feira e eu não estava bem. Na verdade, não estava bem há algum tempo. Cheguei apática, com um peso antigo preso no peito e nos ombros. Daqueles que não aparecem em exames, mas sufocam por dentro. A terapeuta me recebeu com calma, disse que sentiria para que lado a sessão deveria ir. Eu sentei no sofá do consultório e foi a partir desse exato momento que algo estranho começou. Os pássaros lá fora começaram a se agitar. Não era canto. Eles batiam no vidro, tentavam entrar, se chocavam repetidamente contra as janelas. A terapeuta percebeu, mas seguimos. Ela me propôs um exercício com quadrados coloridos de EVA. Pediu que eu escolhesse uma cor para representar cada membro da minha família. Meu pai, minha mãe, minha irmã mais nova e a minha irmã que faleceu. Eu tinha 8 anos quando ela morreu e para mim aquilo foi carregado de culpa. Durante a gravidez da minha mãe, eu dizia que não queria mais um bebê em casa. Eu rejeitei desde o início. 5 dias após o nascimento, a minha irmã faleceu. E eu cresci acreditando, de um jeito mágico, infantil e devastador, que eu causei aquilo. Como se o meu desejo tivesse matado a minha irmã. E esse pensamento grudou em mim como um peso invisível que atravessou décadas. Naquela sessão, enquanto eu falava sobre tudo isso, os pássaros não paravam. A terapeuta me disse que já trabalhava ali há anos e nunca tinha visto nada igual. Mas eles continuaram. Por quase 1 hora inteira, os pássaros se chocavam contra as janelas, como se tentassem participar ou romper uma barreira. E eu comecei a falar com uma voz de criança. Eu chorava, eu tremia, eu dizia coisas que nem sabia que estavam em mim. No auge do exercício, a terapeuta me pediu: respira e agora diz para ela: eu te deixo ir em amor. Eu falei. E quando eu falei, o aperto foi embora. Meu peito abriu, o peso se desfez. E os pássaros pararam, na hora, como se aquilo que precisava ser dito finalmente tivesse sido ouvido. Já se passaram alguns dias e o peso não voltou mais. Eu não sei o que foi aquilo, eu não sei explicar, mas se alguém souber, me conta. Isso aí, se alguém souber ou tiver aí uma intuição, sei lá do que foi aquilo, deixa nos comentários. Se já passou por uma situação parecida, envie o seu relato. Mas olha, só traçando um paralelo aqui, a história dela me lembrou muito a história da Bu, né? Lembra? Tem o relato aqui do Quem Disse Bu Fui Eu, né? É mais ou menos mais uma dessas histórias. Ela
tendo que voltar ao passado, resgatar aquela garotinha que tinha culpa e dizer para ela: eu te deixo ir, não cabe mais esse sentimento aqui. E aí tudo muda, o peso vai embora, né? Revisitar as nossas casas assombradas para libertar a criança ali presa. Diga bu, você também. É isso. E que bom que deu tudo certo, mas esse lance dos pássaros, dos pássaros agitados, me lembrou até, tem filme que mostra isso, né? Os pássaros. Não, mas assim, não sei, tá? Não é bem um filme clássico, eu não sei. Ou alguma história que eu ouvi também, que tem esse lance dessa agitação dos pássaros. Ou, né, sei lá, a percepção dele, será que tinha alguma coisa a ver? Quem souber de alguma coisa, manda aqui pra gente, deixa nos comentários, envia o relato, enfim. Mas muito interessante e muito bom que você tenha se curado disso, né? Dessa culpa e desse peso. E os pássaros, hein? Como ela disse, os pássaros sabiam. Eles sentiam alguma coisa, né? Eles têm ali uma hiperestesia em relação ao que estava acontecendo ali. Interessante, muito interessante. Vamos para o próximo relato, que é Ecos da Magia, a jornada de uma espiritualista. Oi, Ana, Matheus e Assombrados. Esse é o meu primeiro relato. Eu me chamo Fulana e venho contar uma pequena história de infância. Olha, mais uma de infância. Quando eu era criança, por volta dos meus 9 anos, vivi uma experiência que até hoje me faz refletir sobre o mistério da espiritualidade. Em uma bela noite, estava brincando com uma coleguinha do meu bairro. Era apenas nós duas, além de nossas mães, que conversavam na área da rua. Nós nos divertíamos no quintal, onde havia um pequeno quartinho cheio de materiais de construção e outras coisas guardadas. Era um lugar que sempre me fascinou e onde costumávamos brincar à noite. Naquela noite, em especial, decidimos trocar a roupa das nossas bonecas. Estávamos tão concentradas que, em um dado momento, o silêncio tomou conta do ambiente. De repente, ouvimos uma risada estranha, semelhante àquelas risadas de bruxa mesmo que a gente vê nos desenhos animados, vindo de dentro do quartinho. Eu e minha amiga nos olhamos com medo e, sem pensar duas vezes, largamos as bonecas e corremos para onde estavam as nossas mães. Ao contar o que aconteceu, as mães nos alertaram sobre os perigos de brincar de boneca à noite, e a conversa delas parecia cheia de sabedoria e mistério. Com isso, decidimos deixar as bonecas lá e não tivemos nem coragem de voltar. Na manhã seguinte, mesmo com medo da noite anterior, eu fui sozinha ao quintal para recolher as bonecas. O coração ainda batia acelerado enquanto eu pegava os brinquedos. Depois daquele incidente, continuamos a brincar, mas sempre perto das nossas mães. Após alguns anos, na adolescência, eu decidi adotar um gato de rua que eu encontrei. Ele era tão pequenininho que eu não conseguia nem identificar o sexo ainda. Pensando que era um macho, pedi para sonhar com um nome que tivesse um significado mágico. Naquela noite eu fui dormir com esse desejo no meu coração. No meu sonho, eu estava subindo uma colina e, ao chegar ao topo, encontrei uma cigana e um homem cigano tocando violão. A cigana estava dançando de forma encantadora e eu fiquei fascinada observando ela ali dançando até que ela se aproximou de mim e sussurrou um nome. Era um nome feminino. Acordei de repente confusa. Como poderia dar um nome feminino para um gato macho? Mas nos dias seguintes, ao observar melhor o meu novo amigo peludo, para minha surpresa, ele não era um macho. Na verdade, era uma gata, era fêmea. Com o passar do tempo, comecei a me interessar pelo misticismo. Naquela época, a Wicca estava começando a surgir na minha vida e eu me sentia atraída por suas práticas. Estudava tudo o que podia sobre magia natural e também sobre a cultura cigana. Aquela busca por conhecimento me fascinava.
Hoje, aos 39 anos, sigo essa jornada espiritual sem me prender a uma religião específica. Eu me considero espiritualista e acredito profundamente na espiritualidade. O que mais ressoa comigo é a Wicca e a magia cigana. Essa conexão com a magia e a bruxaria natural é algo que me preenche e me guia. E assim sigo minha jornada, sempre buscando entender mais sobre mim mesma e o mundo ao meu redor. Acredito que aquela experiência de criança foi um chamado para o meu caminho espiritual. Lembrar dessa história é divertido e ao mesmo tempo intrigante. É curioso como algumas experiências da infância podem moldar o nosso futuro e nos levar a explorar o desconhecido. No decorrer da minha vida, houve outros episódios onde a espiritualidade se fez presente e quem sabe eu posso voltar e contar alguns outros pequenos relatos sobre isso. Obrigada por permitir que eu compartilhe essa memória. Abraços a todos. Um beijo para você, muito obrigada. A gente é que agradece por ter compartilhado a sua experiência conosco. E olha só que legal o fato de sonhar, né? E a boneca? O que aconteceu com a boneca, gente? Porque eu fiquei curiosa aqui. Por que a mãe falou que não pode brincar de boneca de noite? Por quê? Essa eu não sei, eu não conheço esse negócio. Eu sei de que não é muito legal você brincar na água. Nem piscina, nem lago, nem depois das 6 horas da tarde. Que aí vem o bate-bate, tem os negócios lá que não é legal você ficar brincando em lago, rio. Isso eu até concordo, lago, rio, essas coisas depois das 6 horas, não sei. Agora, piscina também, já ouvi relatos sim, que coisas acontecem também na piscina mesmo. Agora, brincar de boneca de noite? E veio essa risada no quartinho, aí ela falou, como que é? Quando elas contaram o que aconteceu, as mães alertaram sobre os perigos de brincar de boneca à noite. Mas quais eram os perigos? Eu não sei, gente, fiquei curiosa mesmo. Se alguém souber, me conta aqui. Não sabia, porque hoje eu já brinquei muito de boneca de noite, né? Estudava à tarde, aí brincava de noite. Vamos pro próximo relato, é este. Cadê a coxinha do frango que tava na panela? Aí eu ia ficar brava. Sumiu com a minha... Pior do que sumir com a minha coxinha de frango é sumir com a minha asinha de frango. Asinha eu não perdoo. Vamos lá. Oi, Ana, Matheus, Pets e Assombrados, tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de... Fulana. Eu usei esse nome porque é meu nick de jogo e enfim, não sei, é Fulana. Tá. Eu amo muito o canal e todo dia eu ouço os relatos, seja cozinhando ou fazendo artesanato. E um dia eu quero mandar um bordado de presente para vocês ou um item de biscuit, eu só tenho que escolher o tema. Ok, muito obrigada. Bem, sem mais delongas, vamos lá para o relato. Creio que será curto, pois aconteceu em 2 dias. Dia 24 de maio de 2025 a dia 25 de maio. Né? Do dia 24 para o dia 25. Ou né? No dia 24 e no dia 25. Mas eu não sei o que lá, muito na hora de... Eu estico muito na hora de contar a história, então eu não sei se vai ser curto ou longo. Ok. Bem... No dia 24, era um sábado, e à noite eu fiz uma panela de... Eu não sei nem o que é isso, minha amiga. Drumê? Uma panela de drumê, é isso? Com batata? Pra eu e meu namorado jantarmos. O que é isso? Eu não sei o que é, não. Ah lá. Agora ela já tá explicando. Drumê, eu não sei nem se é assim que fala. Se escreve drumete. Drumê, pra quem não sabe, é aquela coxinha da asa do frango. Não, tulipinha não. É a asinha. A coxinha da asa. É aquela coxinha menor, não é o colchão. Né? É a coxinha menor que fica grudadinha com a asa. Adoro. Creio que não se chama assim em outros lugares. Não chama. Não sei, eu conheço por coxinha mesmo. Coxinha. Mas agora eu já sei. Ok. Em outros lugares não se chama assim. Pois bem, fiz, né, as coxinhas, jantamos e sobrou pro almoço no domingo.
E Ana, eu me recordo de ter sobrado 3 coxinhas na panela com algumas batatas. Sendo assim, seriam 2 coxinhas para ele e uma para mim pro domingo. Ah, mas só uma? É muito pouco. É pequenininha, se for essa que fica junto com a asa, né? É pequenininha assim, vai almoçar só uma coxinha. Ai, ai. Coxinha pra ele e uma pra mim no domingo. Não esquentei. Vai, Ana, gulosa, fica comendo um monte aí assim. Você tem que comer, né? É grato. Bom, continuando. Pois bem, fiz, jantando, sobrou pro almoço. E Ana, eu me recordo de ter sobrado 3. Eu não esquentei. Não esquentei de ficar sem uma. Porque tinha linguiça na farofa. Ah, ok. Aí no domingo, dia 25, acordei cedo. Fiz um bolo, ouvindo os relatos, bem despreocupada e de bem com a vida. E eis que bate no relógio meio-dia. E meu namorado já estava de pé também e com fome. Peguei as panelas de arroz, feijão e o drumê. Não sei se é assim que fala, mas a coxinha que sobrou e coloquei para esquentar. Na panela ainda havia 3 pedaços, né? 3 coxinhas. Coloquei tudo para esquentar. Enquanto ia esquentando, eu ia mexendo um pouco para ir esquentando por igual, né? E tudo certo. Terminado de esquentar a comida, fui colocar os pratos. Eu tenho o costume de servir o meu prato e o do meu namorado juntos, então ele só aguarda eu colocar. E eis que fui colocar o prato dele, coloquei o arroz, o feijão, a farofa e Ana, cadê a 3ª coxinha de frango? Ana, a coxinha sumiu? Eu juro que desde o dia anterior, no sábado, até eu colocar para esquentar no fogão, havia 3 coxinhas. E lá permaneceram. Mas na hora de servir os pratos, a coxinha havia desaparecido. Foi o tempo de entrar no quarto e confirmar com o meu namorado se ele ia almoçar. Tipo assim. Eu mexi, tampei a panela para evitar mosca, né? Fui no quarto, falei com ele, voltei, peguei o prato dele, abri a panela e a coxinha tinha sumido. Não teria como ter sido os gatos, pois eles não pulam no fogão e tudo estava bem quente. Eles poderiam se queimar, fazer barulho se pulassem. E eu não fiz o meu prato primeiro. Eu sempre faço o prato do meu namorado antes do meu. Então, para onde foi a minha coxinha de frango? Foi para 7 além? As almas de Guiana? Gnomos, duendes? Quem levou minha coxinha de frango? Não teria como ser meu namorado, pois ele ficou no quarto desde a hora que acordou. Ele não foi na cozinha. Acabei almoçando arroz, feijão, farofa e sei o meu frango. Hashtag triste. Mas para aliviar, tinha uma coquinha gelada. Não sei o que aconteceu. Tomei um susto, mas também não dei grande importância porque sempre aconteceram coisas assim comigo. Inclusive, Ana, você já contou 2 relatos meus. Fiquei muito feliz de tê-los escutado e assim que eu puder, mandarei mais. Tem um relato que eu vou enviar do dia que seu Zé Pilintra acertou um livro na minha cabeça. Mandarei depois desse, pois lembrei agora. Um beijo pra você, família, pets e assombrados. Até o próximo relato. Espero que tenha ficado boa a pontuação. Um beijo pra você, obrigada. Peraí, então não sumiram as 3 coxinhas, né? Sumiu uma só. Ah, mas daí ele podia dividir a coxinha com você, uma coxinha cada um. Sumiu uma só. Você jura que tinha 3, mas aí uma sumiu. Pra onde será que foi? Desmaterializou, houve ali um aporte, não é? Foi pra onde a coxinha, será? Será que ela materializou em algum lugar? Na casa de alguém? Alguém ia almoçar domingo também? Falou, tem uma coxinha aqui. Será? Desmaterializa aqui, materializa lá? Porque, gente, isso que ela tá contando não é algo muito incomum de acontecer, não. Acho que acontece com todo mundo, já aconteceu ou vai acontecer. E às vezes você nem prestou atenção nisso. Sabe aquela coisinha que sumiu, você nem dá importância, mas se você for pensar bem, você fala, rapaz, pra onde que foi? Você atribui, alguém pegou, né? Não dá muita importância, mas coisas somem o tempo todo sem explicação. É a própria pessoa que acaba fazendo isso inconscientemente, né? Com a mente. É o quê? Também fica a pergunta aí. Me digam o que vocês acham. Vamos para o próximo relato, que é este: As 4 Sombras.
Olá, Ana e Assombrados, me chamo Fulana, mas sei que você vai me chamar de Fulana. Acompanho o canal desde os meus 16 anos e hoje tenho 22. As minhas experiências com o sobrenatural começaram cedo, mas o relato que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 16 anos. Todos os nomes estão trocados, obrigada. Ana, eu sempre fui muito sensível. Evitava ir a lugares com muitas pessoas, porque dependendo do ambiente e das pessoas, eu sentia uma energia ruim e voltava para casa com um peso sobre mim. Dito isso, vamos ao relato. Era 2019. Eu e meus amigos resolvemos fazer uma festa para comemorar algo na época. Éramos em 5. Eu, a Aline, a Duda, a Maria e o Lucas. O Lucas estava passando por vários problemas. Ele gostava de um rapaz, mas tinha dificuldade de se assumir. E principalmente medo da rejeição da família. Isso acabou levando ele à depressão. Quando cumprimentei o Lucas, algo estranho aconteceu. Ao pegar na mão dele, eu senti como se a gente tivesse se conectado. Eu consegui sentir o que ele estava sentindo. Era um sentimento pesado, difícil de explicar. Tentei ignorar aquilo e curtir a festa, mas fiquei com uma sensação estranha. Eu me senti até vigiada. Quando a festa acabou, cada um foi para sua casa. E aí, Ana, já no meu quarto, comecei a me sentir mal. Um incômodo que eu não sabia de onde vinha. Não consegui dormir ali. Então resolvi dormir na sala. Peguei minhas coisas, me deitei e quando finalmente peguei no sono, algo me acordou. Quando me virei, Ana do céu, eu vi 4 sombras em volta de mim. A luz da rua iluminava um pouco a janela da sala, então mesmo com as luzes apagadas eu conseguia ver. E elas eram muito escuras, tão escuras que se destacavam mesmo na escuridão. Eram mais escuras que o escuro. O mais estranho é que parecia uma família. Uma sombra era alta como um homem, ao lado uma um pouco mais baixa, talvez uma mulher, e 2 menores, do tamanho de crianças de uns 7 anos. Mas, Ana, eu não senti medo. Apenas fechei os olhos, comecei a orar e depois disso eu não vi mais nada. Porém, durante a noite, elas apareciam. Mas nunca me fizeram nada. E isso permaneceu por 3 dias seguidos. E outra experiência que tive também com sombra foi em outra casa. Mas dessa vez foi porque eu oro ou eu orava pelo meu pai, mas esse relato fica para um outro dia. Fico me perguntando por que essas sombras apareceram para mim? Será que tem relação com o que eu senti ao tocar o Lucas? O que você acha, Ana? Obrigada por ler o meu relato. Um beijo para você e para todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. É difícil dizer, mas muita coincidência em logo após você ter esse contato com ele, ter todo esse sentimento em relação a ele, sentir e se sentir observada e tudo mais, ter essa aparição aí no seu quarto, né? Dessa família, não sei, dessas pessoas, parece povo das sombras, né? Mas não sei, as silhuetas de alguém ali. Pode ter relação com ele? Será que essas pessoas estavam, na verdade, acompanhando ele no momento que você se conectou com ele e elas passaram a estar com você? E aí já é uma coisa a ser investigada, né? A parte aí, se tem relação com ele, isso. E se tem, por quê? Será que tem relação com a depressão que ele estava sentindo? Né? Enfim, tem que ser investigado, mas eu acho muita coincidência isso acontecer justamente após o contato, essa conexão que você disse que sentiu com ele, né? Próximo e último relato de hoje é este, 7 além. Vamos ver. Oi, Ana, meu nome é Fulana. No texto não tem nome nenhum, ok? E vamos lá. Eu costumo sonhar muito com muita coisa. Costumo sonhar muito com muita coisa. Mas em especial com a minha família. O que me agrada, pois neles eu posso, com eles, né, eu posso interagir ou relembrar de parentes que até já se foram. Ana, os últimos 2 anos foram difíceis, pois eu e minha família materna perdemos a minha avó e o meu irmão em um período muito curto.
todos nós sofremos muito com a partida deles. Como eu disse, sonho muito com a minha família e acredito que durante o sonho nos encontramos em espírito. Mas em um deles, eu acredito ter sonhado com 7 além, ou algum lugar como esse. É um sonho antigo, mas ainda consigo sentir no meu próprio corpo a sensação de estar nesse lugar. O sonho era assim: a minha família estava reunida na antiga casa do meu tio. Nele eu estava ciente, nesse sonho eu estava ciente que a minha avó, minha mãe e minha tia haviam partido desse mundo, mesmo que só a minha avó esteja de fato morta. E que nesse dia o espírito delas estavam nos visitando. Lembro que comemoramos e antes da minha mãe e tia partirem para onde deveriam ir, eu me questionei por que elas podiam nos visitar e outros não. Eu não tive essa resposta, mas a minha mãe me convidou para deixá-la no lugar onde deveria ficar. Como se eu tivesse que deixá-las em um aeroporto ou algo assim. Pois bem, entrou no carro eu, minha mãe, minha prima e minha tia, que conduzia o veículo. Durante o trajeto, a minha tia virou o carro na direção de uma cortina vermelha no canto de uma rua. E eu me assustei, achando que a gente ia bater o carro. Mas isso não aconteceu, pois quando entramos, foi como passar por uma porta. No momento em que eu pisei no chão e me deparei com aquele ambiente, eu senti como se o meu corpo todo estivesse sendo pressionado. Como se todo o ar existente naquele lugar nos pressionasse, nos sufocasse. Como se tentasse comprimir o nosso corpo. Não era para estarmos lá e a minha mãe sabia disso. Mas mesmo assim quis me mostrar onde estava ficando. Percebi também que cinzas ou algo como isso caía dos céus e não parava nunca. Era como o mundo real, mas em tom sépia e com constantes pedaços de pó ou de cinzas caindo do céu. Ela, minha mãe, pegou na minha mão e me puxou para esperar um carro passar para podermos atravessar uma rua. Mas eu acordei antes que isso pudesse acontecer. Não sei o que esse sonho significa, mas por curiosidade eu pesquisei sobre espiritismo e tal, e lembro de ler que alguns espíritos vão para lugares de acordo com a forma como eles vibram. Se algum espírita puder me ajudar a entender esse sonho, eu agradeço. Um beijo para você, muito obrigada. Então, será que era uma outra dimensão do tipo 7 além? Ou outra coisa, como ela disse aqui? Um lugar... Mas a sua mãe tá viva, é isso? E ela falou que esse era o lugar que ela ia? Será que quando ela vai em viagem astral, alguma coisa assim? Deixem os seus comentários. E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tiver uma história parecida, envie o seu relato pra gente, ok? Pessoal, estes foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo pra vocês. E a gente se vê num próximo relato. Combinado? Um beijo pra vocês e fui! Tchau, tchau.